Pássaro da Tempestade. Esse aqui é o 46º livro que eu li em 2021 e, finalizando ele, eu termino a leitura de 21.483 páginas para a minha meta de chegar até o final do ano, tendo lido 36.500 páginas. Então ainda tem um pouco para percorrer, mas eu acho que dá, eu acho que eu consigo chegar a essa minha meta pessoal. Bem, no último livro que eu li foi Kingmaker, Uma Jornada no Inverno, até aqui ele é um livro histórico, né, sobre a Guerra das Rosas. Eu falei sobre ele no vídeo anterior, quem tiver curiosidade é só ver aí. E como eu curti bastante o Kingmaker, acabei pegando para ler outro livro que eu tinha sobre Guerra das Rosas. Esse aqui é do Con Iggulden. Eu já li um livro desse autor, que foi o... Não é Morte dos Reis, não, embora eu já tenha lido Morte dos Reis, mas tem que fazer vídeo. Foi... eu esqueci o nome do livro, mas é o primeiro livro dele da saga do Imperador, que é também romance histórico, só que esse focado em Júlio César, lá na Roma Antiga, enquanto esse aqui é na Inglaterra, no período da Guerra das Rosas. Então, assim, tem todo o background histórico de o que foi o conflito da Guerra das Rosas, que eu falo um pouco mais no vídeo do Kingmaker e que eu não vou repetir aqui, para esse vídeo acabar não tendo muita informação repetitiva, sendo que foi logo o vídeo em seguida em relação ao que eu trouxe esses detalhes. Não é muita coisa não, é só para situar mesmo quem não sabe nada sobre Guerra das Rosas. E assim, esse livro aqui eu diria que ele é quase o oposto do que foi o Kingmaker. Primeiro que o estilo de escrita dele é muito mais leve. O Con Iggulden, ele tem eu acho que ele lembra bastante a forma de escrever do Bernard Cornwell. Então, ele se foca bastante em conflitos bélicos, embora nesse livro aqui ele não tenha tanto disso, porque acaba que ele se passa basicamente antes da guerra começar. Mas ainda assim as cenas são bastante leves, as descrições são bastante sucintas, se foca bastante em diálogos e tudo mais, e não se aprofunda tanto nos personagens. Não é ruim, mas é um estilo de escrita mais leve do que foi o Kingmaker, que eu acho ele um pouco mais denso, um pouco mais dedicado a mostrar como é a personalidade dos personagens, como é aquele lugar, como é a cultura das coisas. Enquanto que aqui ele é bem mais relapso, não relapso, porque não é que ele esqueça disso, mas é uma escolha estética dele de fazer as coisas mais simples. Então, quem curte bastante a escrita do Bernard Cornwell, provavelmente vai gostar bastante de como esse aqui é escrito. Embora eu particularmente gosto mais do Kingmaker, porque eu gosto de textos que são mais densos. Mas essa não é a única questão, porque assim, se Kingmaker a gente acompanha dois personagens que são fictícios e que eles são os protagonistas do livro e não dividem esse protagonismo com outros personagens, aqui a gente tem uma série de protagonistas com cenas com cenas que os pontos de vista vão se alternando e vão ter alguns personagens que são fictícios, que são gente do povo comum, e até uma pessoa importante da politicagem da Inglaterra que é fictícia, e que eu vou até falar sobre ele, que é o melhor personagem que tem, e outros personagens que estes são personagens históricos. Entre os principais deles está a Margarida de Anjou, que é a rainha do rei Henrique VI, que é o rei que eu mencionei no livro, quando no vídeo sobre o Kingmaker, que era um rei fraco, que ele tinha algumas questões de umas doenças, eu não sei o que é mais delicado de falar, se é psicológicas ou mentais, mas ele tinha alguns problemas na ele tinha alguns problemas mentais e o que tornavam ele bastante impróprio para governar o reino e acabava se mostrando fraco e sendo alvo de vários outros nobres que também tinham direito ao trono em relação a como funciona a questão de dinastias inglesas e que acabou levando foi uma das coisas que acabou levando à guerra civil da Guerra das Rosas. E assim, enquanto no livro lá do Kingmaker a gente começa, se eu não me engano, 5 anos depois do início dos conflitos, aqui a gente começa antes do início dos conflitos, a gente começa antes do casamento do rei Henrique VI com a Margarida de Anjou. Esses personagens eles são mencionados em Kingmaker, eles aparecem em Kingmaker, mas
eles são, primeiro, eles são coadjuvantes, inclusive eles são antagonistas em Kingmaker, enquanto que aqui eles são protagonistas. O Kingmaker ele mostra uma visão, o Thomas, que é um dos protagonistas do Kingmaker, ele acaba no lado da guerra dos York, que são os Tudor, enquanto que aqui em Guerra das Rosas, em Guerra das Rosas não, em Passo da Tempestade, nessa saga do Con Nigulden, a gente vê o desenrolar da trama por uma perspectiva que está do lado dos Lancaster. Então, o Henrique VI é visto como não exatamente um rei fraco, mas um rei até compassivo. Não, ele é visto como um rei fraco, sim, mas uma pessoa bastante compassiva, uma pessoa bastante gentil, que acabou padecendo desses problemas. A esposa dele, a Margarida de Anjou, que no Kingmaker não foi traduzida entre a Margaret no Kingmaker, ela é uma das principais protagonistas aqui e vai mostrando o início do relacionamento dela com o rei, toda a politicagem que envolveu o casamento entre ela e o Henrique VI, sendo que ela é uma nobre francesa, e toda a problemática que se derivou disso. Então a gente vê bem o prólogo mesmo da Guerra das Rosas, o que acabou fazendo com que a Guerra das Rosas acontecesse. Talvez essa guerra acontecesse de uma forma ou de outra, mas os eventos que acontecem aqui, e em geral o casamento de Margarida de Anjou com Henrique VI, que desencadeia a perda se eu não me engano, é a região da Normândia. Deixa eu ver aqui. Na região do Maine, que era uma região do Maine da Normândia. Não, é o seguinte, assim, fazia parte do acordo de casamento a Inglaterra ceder a região do Maine para a França. Aí o que acontece? Os nobres ingleses que tinham conquistado terras no Maine e também pessoas comuns não gostaram muito disso. Mas foram expulsos pelas tropas francesas. Como as tropas francesas enfrentaram resistência, eles consideraram que o acordo tinha sido quebrado e partiram para cima da Normândia, que não estava na. Que não, a Normândia estava também nesse acordo, uma região mais ao norte que não estava. E aí, essa resistência dos ingleses camponeses que estavam vivendo na França e tinham conseguido terras para eles, e nobres que também tinham conseguido terras e títulos na região, eles não ficaram nada satisfeitos com esse acordo, com esse casamento, e houve conflitos lá na França, houve guerras, mas a Inglaterra estava completamente despreparada, a Inglaterra não conseguiu levantar forças para proteger essas regiões, ou por interesses, ou por realmente não poder, ou por interesses políticos de que não queria quebrar o acordo, ou até talvez porque haviam interesses nos opositores do rei de que essa situação na França fosse uma grande catástrofe para que a posição do rei ficasse fragilizada, que é justamente o que o Duque de York, que é o... Caramba, pior que eu não vou lembrar. O Ricardo Plantageneta, que ele é um dos descendentes lá dos Plantagenetas, que são que é a linhagem também do Henrique VI, então o Duque de York ele tinha direito ao trono, ele é primo de segundo grau do rei, e era visto, nessa situação toda das perdas da terra da França, ele era visto como um grande nome para estar liderando a Inglaterra e que não deixaria essa coisa acontecer. Então, vários nobres ficaram do lado dele, e isso foi o estopim que levaria a essa Guerra das Rosas. Aí o livro vai mostrando o casamento da Margarida de Anjou com Henrique VI, eles se conhecendo, o início do relacionamento deles. Com a Margarida de Anjou começa a se mostrar bem forte, bem querendo se inteirar da cultura da Inglaterra, da cultura política da Inglaterra, para entender o que estava acontecendo, de não deixar as pessoas, os nobres, meio que tapearem o marido dela, e se mostrou, digamos, uma rainha bem de pulso firme, que é uma coisa que também ela é mostrada no Kingmaker, já que ela é uma das líderes lá da posição dos Lancaster. E aí, em meio a isso, a gente vai vendo esse lado pró-Henrique VI como os protagonistas do livro, enquanto que o lado yorkista do Ricardo Plantageneta é visto como uns vilões, como uns grandes maquinadores que fizeram várias coisas para tentar tomar o poder do rei no início aqui, enquanto vão havendo vários conflitos não só da nobreza
da nobreza da Inglaterra, como também levantes de camponeses que estavam insatisfeitos com a situação, que estavam insatisfeitos com impostos, insatisfeitos com a situação na França, insatisfeitos com uma série de coisas, e houve um grande levante, que também é histórico, que chegou a oferecer, a ameaçar até mesmo a capital da Inglaterra, que era Londres. Então o livro vai abordando isso, eu diria que ele se passa num espaço de 1 ou 2 anos, e é bem assim um prólogo, assim, você chega ao final dele pensando, não, aqui eu acho que dá para dizer que a Guerra das Rosas meio que começou, ou que vai ter a primeira grande batalha em breve. Porque, de fato, nesse livro não ocorre nenhum conflito de inglês contra inglês, pelo menos não das casas nobres, mas ocorre dos camponeses contra os nobres, porque, com as reivindicações deles. Mas a primeira batalha entre essas duas casas, os Tudor e os Lancaster, ainda não acontece nessa obra, então ela funciona, como eu falei, como uma espécie de prólogo. E entre outros protagonistas que a gente tem aqui, a gente tem o Conde de Suffolk, que é o William de la Pole, que era um grande amigo do rei, era amigo do pai do Henrique VI, no caso Henrique V, que foi um rei bem guerreiro, que foi o rei que conquistou vastos territórios de terra para a Inglaterra durante a Guerra de 100 Anos. E ele também acaba ficando muito amigo da Margaret de Anjou, porque ele casa o rei em nome dela. Não, ele casa o rei com ela em nome do rei, que o rei estava ausente para o casamento dele mesmo, que aconteceu na França, numa manobra política até bem interessante, a forma como ela é colocada na obra. E ele é um personagem interessante e importante para o desenrolar desses eventos. Ele é histórico também. E além dele, a gente tem um personagem fictício, que é o Derry Brewer. Ele é meio que o espião, mestre dos espiões do rei, e ele é um plebeu, só que ele chegou nesse posto de mestre dos espiões, ele tem grande influência sobre o rei e sobre vários nobres que precisam de conseguir serviços do rei. Né? O cara tem acesso ao rei, então ele acaba tendo bastante influência. Só que ele é mostrado como um cara meio grosseirão, porque ele vem de umas camadas mais populares da Inglaterra, mas bastante leal ao rei e bastante interessado em promover a vontade do rei e prosperidade da Inglaterra de forma geral. Embora ele sofra acusações de querer promover a própria agenda dele. E ele é um personagem interessantíssimo. E ele foi criado porque é o seguinte, todo esse lance do casamento de Margarida de Anjou e do Henrique VI, segundo o autor, não tem exatamente registros de quem foi que orquestrou esse casamento, essa união entre os dois. E foi uma união assim bem precisa, porque era exatamente o que ele precisava, de umas questões lá de linhagem envolvendo a nobreza e blá blá. E supostamente, eu não sei sobre isso, eu não pesquisei exatamente esse ponto, o autor fala que não se sabe a identidade de quem planejou isso, mas certamente teria que ser planejado, porque foi uma jogada bem pensada. E também a questão do rei não estar presente no casamento dele, foi um lance bem pensado. Então ele cria o Derry Brewer, que é um cara bem maquiavélico, no sentido de planejar, no sentido de ser pragmático, no sentido de fazer as coisas acontecer, e de não ter papas na língua, e de fazer coisas que nobres não fariam, como por exemplo disfarçar de andarilho e mendigo para fazer algumas tarefas. E ele acaba sendo um personagem bem interessante. Eu acho que eu diria que até o mais interessante do livro, embora a Margarida de Anjou também tenha um papel bem legal. Então ele tem bastante participação e ele acaba sendo um amigo pessoal do William de la Pole, que também teve esse grande papel no casamento do rei e da futura rainha. Então a relação dos dois é legal e o papel do Derry Brewer é muito interessante. E o Brewer até já denota bem um sobrenome de camponês, porque é tipo como se fosse Derry Cervejeiro, que é bem um nome de plebeu. E eu diria que é o melhor personagem da obra. Mas também tem outro personagem que é muito bom, que é um arqueiro inglês que tinha terras na França, um ex-amigo do Derry Brewer, que acabam se tendo problemas por causa de como as coisas todas se aconteceram. E ele é um dos não sei porque eu peguei essa escova. Mas ele é um dos personagens que tem voz e tem participação nos conflitos dos ingleses na França e nos conflitos dos ingleses plebeus contra o levante camponês que teve na França
logo depois do casamento, pouco depois do casamento entre Margarida de Anjou e o Henrique VI. Além do líder dessa rebelião, que é um personagem também que eu achei bem legal, mas que eu esqueci o nome. E esse sim é um personagem histórico, embora seja aqueles personagens históricos com pouquíssimos registros e que fica ali no limite da lenda e da historicidade mesmo, embora tenha registros da execução dele e de que era um nome bastante falado no, durante a revolta, mas ainda assim eu acho que não tem exatamente o bastante para se afirmar. Ele era um personagem historicamente que existiu mesmo, aqui tá todas as provas contundentes. Mas eu diria que é um bom personagem, assim, sabe, de mito do que aconteceu na época, um personagem meio de lenda, que pode ter sido um dos grandes líderes desse levante. Ele também é um dos protagonistas, acaba encontrando esse arqueiro, que eu esqueci o nome desse arqueiro, e que é aquele lance que eu falei, é o Jack Cage. Eu acabei folheando aqui e meu olhar bateu logo nesse nome. O Jack Cage seria esse líder do Levante. E esse arqueiro que eu falei, um arqueiro de arco longo, como eu disse, como eu mencionei Kingmaker, tem toda uma mitologia por trás dos ingleses, dos arqueiros ingleses, que eram muito importantes em toda o poder bélico da Inglaterra, estava muito relacionado a esses arqueiros do arco longo. Então é um arquétipo de personagem, um tipo de personagem que você sempre vai ver com protagonismo quando você lê sobre Guerra dos 100 Anos e Guerra das Voltas. Sempre vai ter um arqueiro do arco longo, sempre vai falar desses arqueiros. Kingmaker, o protagonista, acaba... Ele sabia usar um arco, mas acaba se tornando um arqueiro de arco longo. Aqui em Conugden, no Passo da Tempestade, a gente tem um arqueiro de arco longo. Em O Andarilho, de Bernard Cornwell, que se passa durante a Guerra de 100 Anos, a gente tem um arqueiro de arco longo. Então é uma figura que sempre vai ter durante essa época aí do fim da Idade Média, entre Inglaterra e França. Mas é isso, assim, em relação ao livro, eu gostei de ler, porque eu acho que ele funciona como um bom complemento para Kingmaker, porque acontece, pelo menos nesse primeiro livro, ele não se mistura com o Kingmaker porque acontece antes. Então ele acaba funcionando como um prólogo para o Kingmaker. E é interessante, assim, se você quer ler o Kingmaker e pegar esse aqui, tiver a oportunidade de ler esse aqui primeiro, talvez seja interessante, porque você já pega o Kingmaker com bastantes detalhes históricos, embora tenha essa virada de quem é o mocinho e quem é o vilão entre esse conflito das duas casas. Mas, em geral, eu gostei muito mais de Kingmaker, e para mim esse aqui foi uma leitura bem fraquinha, assim, divertida, mas aquele livro que é meio bobinho, meio ok, legal esse livro, mas não tem nada de muito mais, mas eu tô gostando de ler. Enquanto que um Kingmaker foi realmente uma obra que eu gostei. Mas como eu estava interessado no tema da Guerra das Rosas, foi uma leitura legal e serviu de um complemento interessante para o Kingmaker, como eu mencionei. E assim, é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, que meio que um guia de leitura de livros históricos. Obviamente acabaria tendo mais livros sobre a Europa, porque muitos autores, muitos livros históricos de língua inglesa e de língua francesa chegam para cá, então acabaria sendo mais nesses países europeus, mas seria interessante, tipo, você pega a trilogia de Arthur de Bernard Cornwell, que fala dos saxões dominando o que viria a ser Inglaterra. Aí chega lá e pega Crônicas Saxônicas, que é quando os saxões, a formação da Inglaterra realmente enquanto um grande reino, não um reino saxões, e falando das invasões de vikings. Aí deve ter algum romance histórico que pega um período depois. Aí você pega depois a trilogia O Andarilho do Bernard Cornwell, que é sobre a Guerra de 100 Anos. Aí você vem aqui para com Nilden, com o Passo da Tempestade, pega a Guerra das Rosas, aí depois vai passando para outros livros de outros autores e meio que formando assim uma grande linha de livros, de romances históricos que faz como se fosse assim uma continuidade, porque você está vendo a história se desenvolvendo. Eu tenho vontade de tentar de montar uma lista de livros históricos de vários autores que vão seguindo o passado dos anos, mas eu não tirei tempo de fazer isso, mas eu acho que seria interessante. É claro que seria um negócio meio quebrado, né? Porque são vários autores com focos diferentes, com propostas diferentes, mas acho que seria legal. Então, espero que tenham gostado desse meu
desses meus comentários sobre Pássaro Tempestade. Eu vou continuar lendo essa série, apesar de não ter me apaixonado por esse livro, como eu não cheguei a me apaixonar pelo Kingmaker, mas gostei muito. Esse aqui eu achei legalzinho, mas eu vou continuar lendo, até porque estou curtindo o tema, embora ainda não sei quando vai ser, porque quando eu estou gravando esse vídeo, 4/10/2021, eu estou me focando em Duna, quero terminar logo toda a saga de Duna, por causa de motivos que eu ainda não posso revelar, mas eu não posso comentar aqui. Mas eu vou estar me focando agora em Duna e talvez mais pra frente eu volte essas duas sagas aqui de romance histórico sobre a Guerra das Rosas, talvez intercalando as duas. Na verdade, provavelmente o próximo livro que eu vou ler vai ser desse aqui, já que o Kingmaker se passa alguns anos depois. Em relação a esse daqui, eu acho que dá para ler o segundo desse Guerra das Rosas, e aí o terceiro já seria a época mais ou menos de quando o Kingmaker está situado. Mas por enquanto é isso, espero que tenham gostado desse meu vídeo. E eu vou ficando nessa, e até o próximo vídeo, que não vai ser mais sobre Guerra das Rosas, vai ser um romance young adult da Morro Branco chamado Todos os Pássaros no Céu. Então é isso, espero que tenham curtido e vou ficando por aqui, e até a próxima.